Do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente no nome de Jesus nesta sexta. Já estamos na sexta-feira, né, meus amados irmãos? Glória a Deus. Então, graças a Deus, ontem eu fui na casa do Pai e cheguei, né? Fui orar de novo, fazer minhas campanhas. Perdão, a garganta tá meio ruim, né? E começando o friozinho, fica ruim mesmo. E ali, irmão, cheguei, tomei um leite desnatado com café e pus um pouquinho de mel para adoçar. Tomei, né? Tipo um lanchinho, um pedacinho de pão. A coisa leve. Uma fruta e pronto. Irmãos, e fui orando e o sono sumiu. Graças a Deus. E eu fui orando. E fui orando, né, na sala, depois fui pro meu quarto. Quando eu fui dormir, era quase 5 horas da manhã. Graças a Deus. Consegui fazer uma vigília, irmã inteira. Eu achei que eu não dava conta mais, mas dei. E ali orei, né, meus irmãos? Graças a Deus por tudo, por todos. E de madrugada ali, quando eu estava na sala, eu comecei a fazer pergunta ao Senhor. Eu sou a irmã Maria José. Para você que não me conhece, serva do Deus vivo há mais de 34 anos, pela misericórdia de Deus. Amém? E quando o Senhor me chamou para o Evangelho, eu tinha 21 aninhos, glória a Deus. Mas desde quando eu era criança eu aprendi, né, o Evangelho através de uma missionária. E ali eu ouvi o Evangelho e aprendi que só Jesus salvava, que eu tinha que aceitar Jesus, né, um dia, se eu quisesse ir para o céu. E assim Deus teve dó de mim, né, com os 21 anos Ele me trouxe para o seu caminho. Amém? O começo é assim, né, irmão? Aquele sobe e desce, e você dá uma baqueada cá, e parece, e você tropeça ali, e às vezes você cai ali, e o Senhor fala, levanta, sacode o pó, você perdeu a batalha, mas não a guerra, levanta e caminha. Ou você erra ali, ou você conserta, e você pede a Deus libertação. Algo te tenta dali, algo te tenta daqui. O começo é difícil. Mas se você orar mesmo, é buscar a Deus, fazer vigília, jejuar, orar, sabe? E ter sede do céu, você consegue. A libertação, irmãos, ela não acontece assim, vapt-vupt, não. É devagarzinho que Deus vai trabalhando na sua vida. Através do que? De você buscar Deus e a aprovação. A aprovação é uma fornalha, como, sabe, aquele que purifica o ouro. Vai pôr no fogo, na fornalha, vai o ouro, vai purificando, até ficar amarelinho, lindo, maravilhoso. Assim é o crente. É através da aprovação, através dele orar, dele ler a Bíblia e dele buscar o temor de Deus. Eu estou buscando de Deus a cada dia a sabedoria, como eu falar com vocês, né, irmão, sem poder ofender ninguém, entendeu? Buscando a Deus como Salomão, né? Eu quero saber entrar e sair no meio do seu povo, Senhor, me dá sabedoria. Porque não é brincadeira. Eu peço você a sua paciência, que você assiste esse vídeo. Hoje eu quero deixar umas coisas claras aqui. Claro. Irmãos, eu assisti, tenho observado um pedacinho, a capa
do vídeo de um homem que se diz pastor no YouTube. Amém? Ele é pastor, né? Ele é pastor. Não sei de onde veio esse homem, né? Se salva Deus amor ou não, ou se é o doutor, eu não sei. Mas esse homem, como é que pode, né? Como é que pode? Irmãos, a pessoa, quando Deus te dá um trabalho, você toma cuidado, não fica se exaltando, pisando em todo mundo, né? Achando que você é o grandão, porque o grandão que eu conheço, o grande eu sou, é Deus. Nós somos pó. Davi era o amiguinho de Deus, o homem que tinha o coração segundo a vontade de Deus, e ele era um homem, para Deus assim, perfeito. Era um homem que, meu Jesus, e Davi caiu. Mas Deus não rejeitou. Deus castigou ele o resto dos dias dele, mas perdoou ele e teve misericórdia. Hoje você vê umas pessoas, quando alguém erra, eles querem matar. Eu já tirei o cochilo, né, despertei, e o Senhor me dava: eu sei que o cair é do homem, e Deus é que faz levantar. Lembra desse louvor? Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Amém? Então, mas as pessoas não. Amém? Esse homem tem tocado na Deus é amor. Eu tenho olhado o vídeo dele, fez um vídeo esses dias, falando que a irmã Lorena está com quase 100 anos, irmão. Quase 100 ou quase 90, irmão. Ela é bem velhinha. E você vê que é uma mulher que é cheia do Espírito do Deus eterno. Uma mulher que esses dias ali, a irmã Débora ficou doente, ela estava como é que chama lá? No Peru. E lá ligaram: volta, porque precisa de você aqui na sede mundial. Esse homem, ele tem raiva. Que ele queria que a irmã Lorena metesse os pés em todo mundo lá. Ela não vai fazer isso. Porque ela sabe que a obra é uma mulher experiente. Deus certamente fala com ela. Porque a obra quem faz é Deus. Amém, meus irmãos? Teve um arrebatamento de uma pessoa um tempo atrás. Ela via muitos crentes desviados. Mas diz como nunca houve crente desviando. Crente se apostatando da fé. Crente, o que você vê hoje. Crente, o que era pecado já não é mais. Porque ele caiu. Mas Deus pode, no momento, levantar ele. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, quando uma pessoa cai, não é para nós ir em cima e festejar, não. Lamenta porque é uma alma que está correndo o risco de ir para o inferno. Então, esse devido pastor, que eu não vou falar o nome, porque ontem me vinha assim na mente assim. Você pode repreender, mas não menciona o nome de ninguém. Agora eu vou fazer assim. Antes eu dizia o fulano de tal, a fulana de tal, né, disse isso assim, torceu a palavra de Deus, mas a palavra de Deus eu trago na palavra é assim. Agora o que me veio assim, você fala, ó, você vê como é que Deus cada dia quer que você melhora, né? Não digo o nome expressadamente, fulano de tal, não diga nome. Então esse pastor, ele fez um vídeo, esses dias ele tem é assim, ele é um homem que trabalha muito, mas ele tem uma língua que uma carreta não carrega a língua do homem. Ele é maldoso, irmão, como é que pode, né? É um homem que trabalha bastante, e, né, irmão, tem igreja, não sai do YouTube, eu não sei como é que ele tem tempo para toda hora estar gravando um vídeo no YouTube. Grava uns 2, 3 vídeos no YouTube todo dia, irmão. Tudo é filmando, se está no monte está filmando, mas não tem aquele contato, aquela comunhão com Deus sozinho. Monte não é coisa de você ficar gravando, monte você vai buscar. Aquela comunhão com Deus, aquela humilhação, onde ali Deus revela seus mistérios para você, você se enche de Deus da unção.
E você vem, volta, e vai pregar e transmite a unção, o poder de Deus para as suas ovelhas. Amém? É um contato especial. Amém, meus irmãos? Amém, vamos lá para o monte falar mal da igreja dos amores, falar... Sabe, irmão, tá tudo errado. Monte você busca Deus no seu particular e vem, cheio da graça, e prega para passar para as ovelhas a unção, a virtude. Amém? Daquilo que você buscou. Amém, meus irmãos? E ele fez um vídeo lá, dizendo o espírito do engano. Fez aquele vídeo, aquela capa, né? O espírito do engano. Na vida de quem, irmão? Primeiro da irmã Lorena. Eu até bloqueei uma irmã de lá que veio aqui dizendo, é porque o pastor tal falou que ela está com o espírito de engano e acredita nele. Então vai acreditando, pastor, meu filho, vai. Você se arrebenta. Estamos nos últimos tempos, onde você fica esperto, meu filho, senão você perece. Amém? Então colocou lá aquela capa perguntando para a irmã Lorena, né? Que se a igreja dos amores estava de pé. Não, que a irmã Lorena já estava com o espírito do engano. A meu Jesus. E eu fui perguntar ao Senhor, né, irmão? E o Senhor disse que nada disso. Aí ele não se contentou, não. Vem tocar na irmã Irene Miranda. Diz que não é Deus que revelou para a irmã Irene Miranda que o Davi Neto ia comandar a igreja. Porque a pessoa muitas vezes é pastor. Mas ele esquece que Deus é Deus. Ele pode pensar muitas coisas, né? Mas é Deus que ele é apenas um barro. Deus é que quebra um vaso, um barro. E Deus é o oleiro. Amém? Não sei quando que ele vai assumir. Ele tem o grupo do Regenere. Entendeu? Tá lá um monte de jovem louvando a Deus, pregando a palavra, porque está com uma calça jeans, uma camiseta polo lá, um tênis, buscando a Deus, quiser para o inferno por causa disso. Não. Amém. Estão vestidinhos, eles não estão pelados lá não, está vestido. E outra coisa, é grupo de jovens. Então ali Deus vai fazendo a obra. Então é melhor ele estar ali do que ele estar no mundão, no show, mundão da malícia, lá no funk, nas drogas, na bebedeira, na prostituição, no lugar errado. É melhor estar ali, porque ali, aqueles que é da salvação, Deus vai falando com eles, o Espírito de Deus vai moldando e trabalhando. Quando pensar que não, está liberto, através da oração da igreja, está um vaso completo. Amém? Apesar que eu não posso julgar eles, que eu não sei a vida desde o dia a dia, como é que eles andam, eu não posso julgar. Amém, irmão? Eu não posso julgar aqueles jovens ali, aquelas moças e aqueles rapazes ali da cena. Não posso julgar. Ele é porque a parede está preta. Por que é que o povo tem tanto pavor da cor preta? Por que vocês têm pavor da cor preta? Deus fez a noite escura, preta, para você descansar. Não é tão maravilhoso você dormir descansado, o dia cansado que você teve? Então, Deus usa as cores, irmãos. Deus fez até o ser humano pretinho. E por que você é tão contra a cor preta? Se Deus fez até o ser humano pretinho para ser seus filhos e morar no céu. Deus fez a morena clara que nem eu, que eles falam cor parda, né? Fez o alemão bem branco, russo.
fez o moreno, o mulato e fez a pessoa bem pretinha. Por um acaso, Deus é contra a cor preta? Ou ignorância? Se ele fez até os seus filhos, obra da sua mão, com a cor pretinha. E enche do Espírito Santo aqueles que aceitam Jesus. É bênção, é vaso de Deus, na mão de Deus. E vai morar no céu juntamente com aqueles que Deus fez branco, moreno, mulato. Por que tem tanta perseguição da cor preta? A cor preta que expôs lá no cantinho dele lá, para quê? Para ficar mais escuro, para não ficar muito chamativo, claro, talvez aqueles mais tímidos, né, de buscar Deus. Então escurece um pouquinho assim, ali a parede, para ficar mais à vontade. É apenas uma cor da parede. Entendeu, irmão? Porque nem o pecado do coração é chamado preto. Não. É chamado sujeira, coração sujo, coração enganoso. Você está entendendo? Enganoso é o coração do homem. A Bíblia não diz assim, preto é o coração do homem, do pecado. Não. É sujeira, que é suja, irmão. Sujeira. Coração cheio de defunto, que nem Jesus falou, de cadáver. Coração como um túmulo. A pessoa é como um sepulcro caiado. Por fora tá bonitinho, a catatumba que eles falam lá. Mas por dentro tá cheio de restos mortais, né? Assim a pessoa suja por dentro. Agora eles confundem tudo. Cor preta, mas cor preta é o diabo. Despreza a cor preta. E uma cor preta é como esse azul. É como a cor, como que eu vou dizer, amarela, laranja. É uma das cores da terra. E uma das cores que Deus fez o ser humano. Tanto é que Deus não despreza essa cor, porque Ele fez até o ser humano para ser seus filhos e moradores do céu. Deus não faz acepção de cor. Amém? Agora fica sem ignorância. Pintou a parede de preto? Não, a igreja caiu. Ixi, o povo lá já está no meio dos infernos. O que é isso? Aí, ele pegou a foto da irmã Irene Miranda e falou assim, tá com o espírito do engano, né? E os tolos lá no comentário confirmando tudo. Vocês estão blasfemando, rapaz. Ela não está com o espírito de engano, coisa nenhuma, não. Ela está com o espírito de Deus. A irmã Lorena, ela está com o espírito de Deus. Ela não está com o espírito de engano lá, não, gente. Vocês tomam cuidado, eu vou me quem? Aquilo me inculcou. Eu fui no profeta verdadeiro. Diz Deus. Ele está dizendo que foi o espírito do engano que usou a Irene para falar com o Davi filho, vai ser dirigente um dia da sede mundial. Eu quero saber, pai, se isso é verdade que ele está falando ou se isso é mentira, porque isso me inculcou, isso era de madrugada já, irmão. Acho que eram umas quase 2 horas da manhã, eu em oração, e aí eu pedi ao Senhor. Eita, glória a Deus, aonde que Deus... Irmão, as pessoas confundem, as pessoas, elas diminuem o poder de Deus. Elas esqueceram que Deus é o oleiro. O homem faz o que quer até quando Deus fala, epa, vamos parar. Eu quero que seja assim, assim, assado. E Deus deu aqui, Ageu, capítulo 2, eita glória a Deus. A glória do segundo templo
maior que do primeiro. Eu disse, misericórdia, Jesus, foi tu mesmo que falou com ela, vala-me Jesus. Deus confunde o ser humano, irmão. Como Deus confundiu os judeus, eles achavam que Jesus ia nascer num palácio de ouro. E Jesus nasceu numa manjedoura dos animais e Maria colocou ele dentro de um coxinho, cheio de capinha ali dos cavalos. Deus confunde o homem. Às vezes eles acharam que Deus ia levantar um sucessor do missionário ali, um pastor, já cheio da graça. Não. Deus vai fazer a obra. Olha. Quem há entre vós, aqui no 3, que tendo ficado viu esta casa na primeira glória? Eita, glória a Deus. E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Zodaque, como sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco. Diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus, e a terra e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, virão coisas que de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E eu fui na igreja ontem, orei por esse pastor. Diz, Deus tem dó. Porque eu tenho observado assim um pouquinho, gente, não fica assistindo inteiro, um pouquinho. Ele não vacila. Eu até fui no canal dele ontem, repreendi ele no canal dele. Disse para ele, quem foi que te disse para o senhor que numa igreja é tudo trigo? Jesus já disse que há trigo e joio. Não é tudo trigo que tem na igreja, tem muitos rebeldes. Depois ele fez um short. Saudades passando a Deus. Ué, irmão, sempre saiu. Até quando o missionário estava vivo, saía pastor e dividia o ministério e abria outras igrejas. O missionário. Olha, irmãos, eu tenho uma lembrança comigo. Eu não posso afirmar vocês, não posso afirmar totalmente. Mas é há muitos anos atrás, e você vê que a idade chega. Mas eu tenho uma lembrança que num culto daquilo, e eles dividiam a igreja, abriam a igreja e ficavam levando o povo para lá e lá não cuidava das ovelhas. Então eu ficava pescando em aquário. E uma vez o missionário Davi Miranda fez uma oração com toda a igreja e entregou esse povo a Satanás. Os divisores da igreja. Entregou, como Paulo, entregou a Satanás para que a carne seja consumida e o espírito seja salvo. Isso me vem na mente, mas eu tenho aquela dúvida. Eu tenho por mim, irmãos, olha, né? Não vou afirmar, né? Mas me vem essa lembrança, que uma vez o missionário fez essa oração, porque era demais, era se dividir na igreja, saindo o pastor, o obreiro, abrindo a igreja e chamando o povo para a igreja deles e lá não cuidava das ovelhas. E ali o missionário ficou ali, irmãos, pois eu creio que amando de Deus, né? Porque ele só fazia aquilo que Deus mandava. Colocou esses divisores, irmão, na mão do Satanás. Misericórdia. Não estou afirmando, entendeu, irmão? Não estou assim afirmando, mas isso me vem pela mente há muitos anos, irmão, atrás. Me vem na mente assim, mas eu não posso
afirmar com certeza, mas eu tenho quase até aquela certeza, mais ou menos, entendeu? Que o missionário fez essa oração porque a coisa era demais. O quanto mais hoje em dia, irmão, que o pecado aumentou, o amor esfriou, o temor de muitos acabou, sempre caiu, sempre pecou gente. No evangelho todo, sempre pessoas caíram, pecaram, traíram uns aos outros, sempre houve isso. Até os 12 ali tinha um entre Jesus, que um era o diabo. Irmão. E Pedro negou Jesus ali, né? Não perdeu a salvação Pedro, mas ele negou Jesus. Então você vê, Judas perdeu, porque ele foi traidor, foi causador da morte de Jesus, uma traição ali. Aliás, causador não, ele entregou Jesus para os malfeitores através de um beijo. Amém? Então, meu irmão, nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. Muitas vezes nós queremos ser o sabichão. Eu sou o grandão é Deus, irmão, ele sim, né? Amém? Então tá aqui a resposta. Foi Deus sim que falou, né? Deus que falou sim, que o Davi Neto, Deus tem esse projeto na vida dele, mas Deus vai fazer a obra. Amém, meus irmãos? Deus vai fazer uma obra. O povo esqueceu que Deus é Deus. E ali eu fui, fala uma palavra com Davi Neto. E Deus deu Ezequiel 4. O 4 até o 16, eu li até o 15 ou 16, que é o fim dessa palavra. Onde aqui Deus mandava ele fazer tijolo, ficar até... Primeiro ele fala que colocar para ele ficar, né, grava nele um tijolo. Olha, mas deixa eu ler aqui. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, pô-las diante de ti, grava nele a cidade de Jerusalém, põe contra ela um cerco, edifica contra ela uma fortificação, aqui tudo profetizando contra o povo rebelde. E aqui no 9 fala o pão de Ezequias, onde Deus mandou ali Ezequias cozinhar ali lentilha, olha, era cozinhar trigo, cevada, favas e lentilha, e milho e aveia. Essa era a comida dele, ele ia comer por a porçãozinha que Deus ia dar para ele. Ele tinha que ficar deitado de um lado só. Deus me defenda. Irmão, 390 dias, né? E ele tinha que ficar, olha, você vai comer e beber desse pão por medida. E você vai cozinhar isso com fezes, esterco de gente, fezes de homem. Aí Ezequiel diz, não, Senhor, misericórdia, eu nunca comi nada imundo e com morte, com gente, sabe, coisa imunda assim. Não, Senhor, esterco de homem não, pelo amor de Deus. Ali ele lamentou muito, Deus disse, pronto, eu vou mudar, aliviar um pouquinho, vai ser com esterco de boi, de gado. Você vai ficar deitado, fazendo esse sacrifício de um lado só. E tem uma aqui que fala assim, eu vou te amarrar você com corda para você ficar só de um lado só. Você não vai poder se mexer nem virar do outro. 390 dias, que sofrimento do profeta. E ali, por essa palavra, e falou assim, os filhos de Israel vão comer os pão imundo desse, você vai profetizar contra os rebeldes. Ele vai passar pelo estreito de Deus. Ele vai andar assim na redinha curta de Deus. Ele vai fazer o que Deus manda ele. Ele vai ser profeta do Senhor. Ele vai passar provação doída. Ele vai penar por causa do povo. Ele não vai ter uma vida boa não, irmão. Ele não vai ter uma vida boa. Porque aqui Ezequias sofreu, fica 390 dias deitado de um lado só. Aqui na parte de cima fala que ele ia ficar amarrado
Sabe, irmão? Sabe, sem poder até se virar do outro lado. E aqui no 9 fala que ele ia comer, ou cozer aquela comida no fermento de fezes de animal. Para dizer assim, olha assim, o povo dizendo, vai comer o seu pão imundo. Era como ali uma profecia para aquele povo, mostrar o sofrimento do profeta para mostrar aquele povo o pecado deles, a maldade deles. A vida dele não vai ser boa, não. Ele vai sofrer muito. Mas vai fazer tudo que Deus mandar ele, como fez Ezequias. Vocês estão entendendo? Então não julgue nada fora de tempo. Sabe, irmão? Deus conhece aquele menino por causa que ele é novo, né, irmão? Deus conhece o Davi neto, irmão. Deus conhece ele. Na hora que Deus tiver de fazer o ajuste, Deus vai fazer. Eu não li tudo aqui, irmão, para não tomar muito tempo, ó. Beberá água também por medida e comerá desse bolo aqui que ele vai fazer, irmão. Você vê que, olha, irmão, não é coisa nada agradável, né? Então, e você vai, ó, diz ainda, filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém e comerão pão por peso, com ansiedade e água beberão por medida e por espanto. E Deus vai castigar os rebeldão. Deus vai pôr um aperto nos rebeldes, irmão. Ele vai sofrer muito por causa da igreja Deus Amor. O Davi Neto. Ele vai sofrer muito. Até hoje ele já está sofrendo, é pedrada de todo lado. Mas ele ainda, como diz, é um menino na fé. Mas Deus vai fazer desse menino um grande profeta. Viu? E ele vai sofrer muito por causa da rebeldia do povo, dos rebeldes. Mas Deus vai tratar com os rebeldes. Ou esse conserta ou esse perece. Como Deus tem falado que vai salvar muita gente nessa igreja. Amém? Tem muito joio no meio do trigo, irmão, em todas as igrejas. A Deus Amor não é diferente. Ele vai sofrer muito por causa da rebeldia do povo, irmão. Você está pensando que dirigir uma igreja é facinho? Menino, tu não sabe de nada, não. Quando você vai com seriedade, meu amigo, você passa a luta demais da conta, meus irmãos. Irmão, ele vai orar muito, irmão. Ele vai ter que jejuar muito, irmão. Ele vai chorar muito, irmão. Ele vai sofrer muito, meus irmãos. Ele vai ter que se humilhar muito para suportar o peso da cruz. O missionário gemia, o missionário padecia, o missionário passava a noite em claro orando. Aquele homem sofreu demais, a irmã Irene sofreu demais. Você pode olhar as marcas da fúria do cão na mãozinha dela, o bracinho torto, as mãozinhas tortas, porque os próprios cachorros dela investiu nela e queria matar ela. O Senhor Jesus livrou da morte. E no mesmo tempo o diabo se levantava com terrorismo, onde estava, acho que era no Peru, o missionário na concentração, lá dos países, queria matar ele e conseguiu escapar. O diabo queria matar os dois no mesmo tempo. Os dois carregaram as marcas de Cristo. Tem a marca de Cristo. O missionário carregou a marca de Jesus sobre ele, e a irmã Irene carrega até hoje. Ela parece que está com 78 anos e está na obra e vai viver muito ainda em nome de Jesus. Ela vai até os 97 ainda na obra. Tem muito chão para Davi Neto assumir. Tem muito chão ainda para Jesus trabalhar na vida dele. Então não julga ninguém fora de tempo, porque tu não sabe o coração dele, não sabe o plano de Deus. Amém, meus irmãos? Então cai por terra aqui no nome de Jesus a tese que o espírito do engano não usou. A irmã Irene não usou, não. E essa pessoa que fala isso, ai Jesus, como é que vai dar conta ao Pai Eterno?
Amém, meus irmãos. E eu cheguei em casa, orei por esse pastor, e cheguei em casa e quando eu pensei assim nessa história, e ali falava o espírito, repreenda o espírito assassino. E ali, irmão, passar aqueles arrepio, o diabo quer matar esse pastor. Ele tem conversado, muita conversa de desocupado. Ele tem pregado a palavra de Deus, mas a maioria do tempo, em certos vídeos, ele fica com conversa de desocupado. Que nem eu falei para ele no canal dele. Conversa vazia, falando da vida dos outros, tocando onde não deve. Tocando a Deus amor, irmãos, ela é do Espírito Santo, é de Deus. Não, olha, é necessário que, como Paulo disse, que aconteça as coisas erradas para o sincero se manifestar. Ele diz, como o povo estava numa encrenca lá em Corinto, Paulo disse assim em Coríntios, né? Paulo disse, olha, é necessário que isso aconteça aí, ó, para os sinceros se manifestar. É necessário que muitos até caiam na vaidade, na carnalidade, para ver se está firme no verdadeiro ensinamento, no primeiro ensinamento, que é o da Bíblia Sagrada. Eles permanecem a santidade, corpo, alma e espírito. Amém? A santidade não é só fora, irmão. Às vezes a pessoa por dentro, por fora, até, irmão, a saia está lá no pé. Mas a língua, o homem está bem arrumadinho, de terno, mas a língua precisa de uma carreta para carregar a língua dele. A santidade é tudo, irmão. Não tem misericórdia. O Papa, foi elegido um Papa ontem. Eu olhei para a carinha dele, aquela carinha assim. Eu tive dó dele porque, irmão, é um ser humano, irmão, mas ele se priva de casamento, eles vivem ali fazendo obra de caridade, aconselhando para o bem das pessoas, o Papa. E Deus não falou mal do que estava lá, não. Entendeu, irmão? Deus é surpresa, ele perdoa aquele que quer perdoar, ele passa a vida deles. Diz que esse Papa que foi elegido ontem, irmão, disse que era missionário de fazer caridade para os pobres naqueles países para lá. A reportagem falando. E esse homem já fez um vídeo já... Você tá entendendo? Já caiu em cima de pau. Como é que eu posso falar mal de um Papa que foi elegido? Eu não conheço a vida dele, não conheço a obra dele, ele nunca me fez mal. Como é que eu vou cair de pau em cima dele? Como é que eu vou falar mal dos meus irmãos católicos, sendo que eu outrora era uma e Deus teve dó de mim e me trouxe para o seu evangelho? Na hora certa, ele vai trazer para o evangelho. Deus não me dá o direito de eu ficar com a língua na vida de ninguém que está aí no mundo, às vezes pecando, que ainda não aceitou Jesus. Eu não tenho o direito de falar dessas pessoas. Ainda não chegou a vez dela. Quando chegar a vez dela, Deus traz para o seu caminho. Os que é escolhido de Deus vai vir para o evangelho. Como Deus fala, como Apocalipse fala lá no fim dele, que Jesus, depois que ele reinar com o povo, que encerrou tudo, né, irmãos? Salvação, que já ressuscitou até os mortos, degolados pelo anticristo. A Bíblia chega a dizer que os perdidos na terra é como a areia do mar, o gentil perdido nessa terra. É lamentável, não é? Agora eu vou ficar em guerra com o povo. Com a língua de serpente que não cabe dentro de uma carreta falando mal das pessoas que estão aí no mundo no pecado. Eu tenho que me compadecer delas e pregar a palavra de Deus falando do pecado, que o pecado leva ao inferno. Que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. É isso que Deus quer de nós. Amém? E eu disse assim, pedi uma palavra para esse pastor. E Deus disse assim: de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo. E aqui ele falou. Cadê onde é que saiu aqui?
arrasto sobre a terra, os homens que estão sobre a face da terra, os montes, serão deitados abaixo, principalmente desse varão, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor, a espada, cada um se voltará contra seu irmão, contenderei contra ele, por meio de peste, do sangue, uma chuva inundante e grande. Assim eu me engrandecerei e me santificarei. Assim farei chover sobre ele, pois suas tropas sobre muitos povos que estiveram com ele. Quer ver aqui? Tá falando mais aqui? E aqui tinha uma palavra que me chamou a atenção. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor contra a terra, né? E ali Deus dizia assim: eis que eu estou contra ti. Uma palavra muito braba, repreendendo, dizendo de que ia punir, que ia matar. Eu disse, mas Senhor, mas é claro que Deus está bravo com o homem. Não, era só para confirmar. Deus não está feliz com o homem. Ele está se vangloriando, não, eu estou fazendo aqui, está tudo bem. Não, Jesus disse que não está tudo bem. Ele disse que no último dia a pessoa vai falar, eu profetizava, eu pregava nas praças, eu expulsava os demônios, eu fazia muita maravilha. Jesus vai falar, eu nunca te conheci. Porque é só tocar, não deve, é falando da vida dos outros, é condenando as almas. Se eu sou um pastor, eu não tenho que ficar condenando a alma que ainda não aceitou Jesus, eu não tenho que ficar condenando. Amém? Prega a verdade. E aí Deus vai levar as almas para o seu canal e vai falar, eita meu Deus, eu preciso me consertar. Ou um crente desconcertado vai ouvir a tua verdadeira pregação e vai falar, Jesus, eu preciso mudar, eu estou fazendo isso, apesar do meu pastor estar me ensinando, o contrário, mas essa pessoa está mostrando dentro da Bíblia que é pecado, eu preciso mudar. O Espírito de Deus vai falar com a pessoa que te ouvir. Agora a pessoa chega no seu canal, você está blasfemando do Espírito Santo, a pessoa tem o Espírito de Deus, você diz que tem o Espírito enganar, meu Jesus, eu quero ver como é que vai dar conta. Não tem perdão, não. Deus escolhe uma pessoa para a obra dele, você diz, não, foi o diabo que escolheu. Aí complicou, a pessoa está querendo mandar na terra, mandar na obra de Deus, mandar na casa de Deus, aí complica. Deus sabe do que tem dentro do homem. E se Deus escolheu, Deus sabe como fazer a obra. Por enquanto, sabe lá quando que ele vai assumir. A irmã Irene precisa partir dessa para melhor, né? E ela está com 78 anos, pelo que ela é forte, ela vai até uns 100 anos, irmão. Pelo menos até uns 95 ela ainda está de pé na obra ainda, irmão. Deus tem poder de fazer ela ficar forte. Uai, pois eu conheci a primeira obreira da Deus Amor, tem 96 anos. Prega e ora por revelação na igreja. Prega nas casas, pregando no lugar. Só com a irmã que segura, ela firma numa irmã, né? A irmã segura no braço dela, ela firma na irmãzinha e vai fazer a obra de Deus. 96 anos. Quanto mais a irmã Reni não pode ir até isso? Pode. Essa irmã chama irmã Carmen, a primeira obreira de Deus e Amor, 96 anos. Benção na mão de Deus, amém? Então, tem chão para Deus trabalhar na vida do Davi Neto. Deus faz a obra maior, no piscar de olho na vida dele. Deus quer falar com ele, ó. É assim, assim, assim. Ele vai obedecer, porque ele é inteligente. Agora ele está como um menino em muitos casos, em muitas coisas, mas ele vai chegar no eixo. E Deus está permitindo para provar, irmão, quem é os fiéis, quem é os casa na areia. Para o joio se manifestar, é necessário que eles cresçam junto com o trigo, disse Jesus. Agora é língua. O menino faz um vídeo e eles vão lá, língua no menino, e humilha o menino. Xinga o menino. Tu está sendo crente? Tá aí a pergunta.
Aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Prega a palavra, fala da palavra de Deus. Isso quer que a igreja dos amores esteja caída. Ela não está. Ontem eu fui lá, Deus operou maravilha, irmão. Uma maravilha. Não. Ela está viva. O Espírito de Deus, como está dizendo aqui, ó. A glória do segundo tempo. O meu Espírito está convosco. E está mesmo. Jesus está na Deus Amor. O Espírito de Deus está na Igreja Amor. Deus está com os olhos lá. Está vendo quem é o sincero, quem é os rebeldes. Vai dar a cada um segundo suas obras. Vai chegar o momento, aqueles que Deus for consertar, Deus vai consertar. E aqueles que que não é da salvação, vai continuar no pecado. Não julgue nada fora de tempo. Amém? Não julgue nada fora de tempo. Amém, meus irmãos? O vídeo está longo, mas vai valer a pena. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, vocês. Eu vou fazer outro vídeo, né? Porque eu tenho que fazer oração. Eu vou encerrar esse e vou fazer outro para me contar o testemunho como Deus é tremendo. Amém, irmão? Meus irmãos, Deus abençoe.